Eu tenho certeza que você conhece alguém, ou até mesmo você pode estar nessa situação, que vive sempre no mesmo problema, porém com personagens diferentes. Exemplo: a briga muda, o relacionamento muda, o trabalho muda, até mesmo o endereço muda. Mas a história que se passa é sempre igual. Isso é o estágio zero do autoconhecimento. Aqui é a inconsciência que está operando, é o ego que está no piloto automático. A pessoa ela não se observa, ela simplesmente só reage. Ela não para pensar. Por que será que isso sempre acontece comigo? Ela pensa assim: olha o que fizeram comigo de novo. De novo quebrei a cara. É sempre assim. Não tem jeito. Aqui, tudo é culpa de alguém ou de algo, de alguma situação. Pode ser culpa do ex, da mãe, do chefe, do governo, ai, o que eu passei lá na minha infância, ou até mesmo do signo, tá? Ai, a minha previsão já me trazia novamente essa situação, eu já sabia. E não é maldade aqui. Aqui é um sono profundo. No estágio zero, a pessoa ela normaliza o próprio sentimento. Então ela vai dizer assim: relacionamento é difícil mesmo, homem é tudo igual, eu tenho dedo podre para homem, mulher é tudo dramática, família é isso, eu sou explosiva mesmo, eu também sofria, percebe? Não existe uma investigação, sempre existe uma justificativa. Tudo que acontece não existe silêncio, só existe uma narrativa de vitimismo. E tem um ponto perigoso aqui. A pessoa, ela confunde a intensidade com profundidade. Então, se dói muito, ela fala que é amor. Se é turbulento, ela vai falar que é conexão, que é química. Se é dramático, ela vai falar que é algo verdadeiro. Mas na maioria das vezes é só repetição emocional. No estágio zero, você ou a pessoa, ela reage antes de entender, ela projeta antes de assumir a responsabilidade e ela acusa antes de parar para pensar. E o mais delicado disso tudo é que ela acha que ela está certa, porque ela está condicionada, programada a um sistema. Não existe um observador interno, não existe aquela voz, sabe, que pergunta: tá, mas o que que eu contribuí aqui para dar esse resultado? Onde tem meu dedo aqui também? Então, existe uma fusão total com o personagem. Então, a pessoa aqui, ela não tem um ego, ela é o próprio ego. E o ego, ele é construído a partir do momento que a pessoa nasce, o ego é introjetado a várias mãos, em vários ambientes no decorrer da vida da pessoa. Então, uma das frases que governa, né, esse estágio: eu sou assim. Gente, eu sou assim, eu nasci assim. Não, eu falo mesmo. Esse sou assim, né? Esse posicionamento, ele não tem uma vírgula, ele não tem uma abertura, ele tem zero possibilidade. Então, enquanto a pessoa acredita que é assim mesmo, nada muda. Porque quem não se observa, repete. Quem não questiona, herda, vive uma herança. Quem não assume, vive reagindo às situações externas e pessoas externas. E o estágio zero não é sobre sofrer pouco, é sobre
você sofrer, ou a pessoa, sempre do mesmo jeito. E tem uma coisa importante. O nosso cérebro, ele só atinge a maturidade plena do córtex pré-frontal, que é onde você tem a consciência de tudo, por volta dos 24 a 26 anos de idade. É o córtex pré-frontal, que é a área responsável por você se analisar, por planejamento, por responsabilidade, freio emocional, e até você consegue ter uma visão da consequência do que você está fazendo aqui. Antes disso, a gente vive muito mais reativo. Ou seja, muita gente só começa a se questionar estruturalmente depois dessa maturação neural. Então, você tendo essa informação agora é até totalmente compreensível, né? Quando a gente percebe pessoas com esse comportamento. Eu mesma só fui ter meu despertar aos 26 anos de idade. Eu achava que eu estava fazendo tudo certo, mas a vida estava me mostrando ali, ó, que eu estava repetindo padrões, eu estava reagindo a padrões. E é engraçado porque até os 26 anos nós nos tornamos escravos, né, do nosso próprio ego. A partir daí, quem nos desperta é o nosso ego. Ele começa a ficar incomodado. É muito lindo assim, sabe? O movimento, o 360 que a nossa mente dá nessa fase. E se fosse para fazer uma analogia aqui, vou fazer uma analogia poderosa, que é com relação à Bíblia Sagrada. Na primeira fase da vida, a gente tem acúmulo de experiência, a gente tem leis herdadas familiares, a gente tem padrões familiares, que isso se perpetuou assim por várias gerações, não é que veio da sua mãe e do seu pai, tem várias gerações, tá? Crenças rígidas e sobrevivência. Então a gente pode dizer que essa primeira fase da vida é o Velho Testamento da nossa psique. Lei, repetição, condição, consequência. Você vive sob regras que você não criou. Você simplesmente reage dentro de sistemas que você nunca questionou. Mas chega um momento em que começa a nascer uma segunda fase, que é o questionamento. O seu ego começa a questionar. A consciência, porque o seu cérebro já está maduro para ter essa consciência. E aí vem a transformação interna. Aí entra o novo testamento da psique. Vem ruptura, vem responsabilidade, vem escolha, vem renovação. Então, até certo ponto da nossa vida, a gente está lá no Primeiro Testamento, sendo escravos de padrões. Mas chega uma hora, né, que o próprio escravo, né, o ego diz, eu não quero mais viver assim. E aí que nasce o estágio 1 do autoconhecimento. Nem todo mundo desperta, tá, gente? Infelizmente, nem todo mundo desperta. É só você olhar para dentro da própria família, você vai ver gerações anteriores que faleceram dentro desse padrão, dentro desse estágio. Algumas pessoas endurecem, outras quebram. Voltando lá para a Bíblia, se a gente vamos usar aqui um exemplo de quem permaneceu no estágio 0, é Faraó, do Êxodo. Ele viu sinais, ele viu pragas, ele viu consequências, mas ele endureceu o coração dele. O orgulho ali falou mais alto, né? Então ele reagia, ele projetava, ele culpava Moisés, culpava o povo, mas ele nunca se questionou.
Ele teve uma oportunidade de transição, mas ele escolheu manter o ego no controle. Ele escolheu a lealdade às gerações anteriores. Ele preferiu ficar naquele padrão, naquele sistema. Qual que foi o resultado? Foi perda, foi isolamento, destruição. Agora a gente tem um exemplo de um cara que esteve no estágio 0, mas ele conseguiu sair de lá, que foi o apóstolo Paulo, né? Antes Saulo, que vivia num sistema, né? O estágio dele 0 ali era de perseguição, de convicção, reativo, cego pela própria certeza dele. Estágio 0 total, ele achava que ele estava certo. Até que há uma ruptura. Houve uma queda, houve um confronto, teve ali uma cegueira simbólica, né? E uma coisa importante também, que a ruptura desse estágio, ela não vem apenas com o amadurecimento cerebral, né? Não às vezes não é só o ego que desperta essa consciência. Muitas vezes esse despertar ela vem de uma queda, vem de alguém que foi até o fundo do poço. Mas por que chegou até o fundo do poço? Por que chegou até a queda? Porque teve ali uma resistência muito forte. E a resistência é a força mais poderosa que existe. E a gente vai falar disso aqui também. Então, quando há uma ruptura no estágio 0, ali vai nascer o questionamento, né? Como eu disse, o ego começa a questionar. Ele não permanece defendendo o sistema, sabe? E Paulo, ele permitiu, né, a quebra da identidade. Ao contrário de Faraó, que foi alimentado, movimentado pelo orgulho, Paulo, com humildade, permite a quebra da identidade. Isso é transição. Isso é saída do piloto automático. E a pergunta não é se você já sofreu isso, né? A pergunta é se você vai continuar reagindo ou você vai começar a observar.